Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje é 4/6. Aqui é o professor Wesley. Hoje, pessoal, a nossa aula, né, é sobre o próximo tema que vocês deverão fazer, que é a planta baixa e a planta de situação. Relativamente, se for comparar com as propostas passadas, das aulas passadas, duas plantas muito simples de ser feita, bem tranquila de ser feita. Então, se você, para a parte de desenho aí, eu acredito que se você pegar 20, 30 minutos, você faz as duas tranquilo, né? Então, vamos falar aí como é isso, como é para ser feito. Primeiro aqui, a data, né? Isso vai ficar à disposição até dia 11/6, na próxima sexta-feira. E nós já estamos aqui na quinta, né? Ó, de 7. Então, tá chegando próximo aí do fim dos nossos trabalhos. Então, planta de situação é um documento que traz a localização do terreno dentro da área mostrada, as dimensões e os arredores de onde o projeto está executado. Ela faz parte do anteprojeto e pode ser representada em 2D, formato 2D. Aqui eu trouxe uma planta, né? O que é essa planta de situação? Você pode fazer ela dessa maneira aí, ó. Nesse desenho, ela está representada somente o terreno que foi feita a edificação, né? Com o número do lote e o norte ali, as ruas adjacentes, né? Tem as 4 ruas aí. Se por acaso tiver outra coisa a não ser rua, você tem que escrever o que é. Por exemplo, eu fiz um projeto da edificação ali naquela rua, na rua Gonçalves Dias, acho que é Gonçalves Dias, que vai para o lado do aeroporto. E aí no fundo do terreno que eu fiz não tem nada, é a Embrapa. Aí, beleza, escreve Embrapa, né? Não é uma rua, mas é um órgão ali. Outro que eu fiz também foi do lado do idoso, que lá do lado do idoso não tem rua, é uma reserva, né? É um cantinho do Morro Chico Mendes que está ali. Então você tem que escrever o que é, né? Ah, não tem rua, vou deixar em branco. Não, você tem que saber o que tem ali. É um terreno vazio. Opa, se é um terreno, então você tem que procurar o número do lote. Ah, é um órgão. É o hospital. Então escreve aí fundos com hospital. Se for hospital, pessoal, se tiver uma rua depois desse terreno posterior, você tem que escrever também, demarcar aí a quadra toda, né? Tem alguns projetos que a prefeitura só pede as ruas adjacentes, né, aos arredores, e o lote, os lotes laterais e do fundo, né? Nesse desenho aqui, ó, não está mostrando o lote do fundo, mas é uma necessidade, tinha que ter. E aí o tamanho do terreno, né, que já está aí também, ó. Outra, ó, vamos botar. A planta de situação traz informações sobre os arredores do lote, como nome de ruas, volumetria dos lotes vizinhos, entre outros detalhamentos de área onde o projeto está executado. Já a planta de localização, que é a nossa outra planta, traz uma visão apenas do lote onde está sendo feita a construção. Na verdade, pessoal, isso aqui é a planta de localização. Eu preferia dizer que era locação, né? Peguei essa nomenclatura aqui, só que eu prefiro dizer que é locação ou implantação, pode também, que é ali a casa no lote, né? A casa no terreno. E já o de situação é o terreno na quadra, né?
Ó, então aqui a plano de situação. Essa, pessoal, tá vendo? Ó, marca as quadras vizinhas, as ruas, né? Os lotes, o número dos lotes, né? Então tem o tamanho aqui, ó, um terreno 10 por 20. Na frente aqui, ó, tá falando que tem uma igreja, né? Então bastante, é uma plano de situação bem detalhada, né? Ó, e olha outra coisa, pessoal, planta de situação e de locação, você pode fazer diferentes escalas, né? Por exemplo, essa escala aí é 1:1000. Não tem como você desenhar uma quadra numa escala 1:100, né? Uma quadra tem 100 metros, 150 metros, e aí não tem como você fazer 1:100, né? Já pensou? 150 metros, 1:100, você vai ter que fazer 15 metros praticamente, né? 1:100. E aí, como é que faz isso? Próximo aqui. Elementos gráficos da planta de situação. A localização, né? Então, você tem que mostrar o que? Vias de acesso, né, o nome das ruas, área a ser edificada, ou seja, o que é a área a ser edificada? Tá achurada aqui, ó, tá vendo? Essa é a área que vai ser edificada. Contorno de coberturas das edificações. Pessoal, isso aqui, esse contorno, faz parte da locação, tá? Porque quando você vai locar sua casa no terreno, é importante que você não passe a sua cobertura para o lote vizinho, né? Você não pode fazer sua casa lá 2 águas, uma para cada lado, caindo além da sua divisa, né? A deságue tem que ser dentro do seu terreno, né? Então, por isso que é bom você projetar a cobertura na planta de locação. E aí você projeta ela com uma pontilhada, igual você faz na planta baixa, né? Contorno da cobertura, demolição das edificações. Pessoal, se tratar de uma reforma, tem todo um praxe, né? Então você vai ter que fazer uma legenda delimitando cores: cor vermelha a ser demolida, cor vamos lá, preta a ser construída, cor amarela que vai manter, né? Pode ser dessa forma. E aí tem na prefeitura, pessoal, não me lembro agora, mas tem as cores, tá? Certinho as cores de demolição, construção e de manter. Então, professor, como é que eu faço o projeto de uma reforma que vai ter que quebrar? Porque é muito importante. Você vai lá na casa, pega a planta baixa, né? Coloca. Aí, como é que o pedreiro vai saber qual parede vai ficar e qual não vai ficar? Aí você tem que desenhar isso bem para ficar bem claro para quem for executar, saiba, né, o que quebrar. Já pensou? Se o pedreiro não souber, vai quebrar a casa toda e construir de novo outra, né? E, além de ficar bem confuso. Então tem essa diversidade aí na hora de você diversificar as cores para não haver dúvidas. Áreas não edificáveis, né? Então, na planta de locação, a área que vai a casa e tem jardim, né? Então é bom que você coloque jardim, piscina, né? Ou outros elementos que podem ser considerados que não vão ser edificados. As áreas não edificáveis podem ser consideradas assim por motivos técnicos, como presença de elementos naturais que não pode ser retirado, uma árvore, por exemplo, ou por questões legais, como os afastamentos necessários e limitações por volumetria. Por exemplo, se eu não me engano, a prefeitura no Código de Obra ela tem afastamentos mínimos lá, né? Então
o que seria a área não edificável? Esses afastamentos mínimos. Você tem que deixar no mínimo 3 metros da frontal e 2 metros. Tem, às vezes é considerado, tá? Para alguns casos. Aí tem casos como é um comércio, pode ser construído na divisa, né? Mas e também em casa, às vezes faz garagens na divisa, não tem problema. Só que você tem que conseguir enquadrar lá no código de obra para não ser reprovado. Isso aqui, pessoal, para quem faz planta de cobertura junto com planta de locação, a espessura da linha que indica proximidade, isso aqui serve para tudo, ó, corte, fachada, né, planta de telhado. As linhas mais próximas, né, ó, como as linhas de cumieira estão mais próximas, apresentam uma espessura maior que o contorno do beiral, que se existir algum elemento importante sobre a cobertura, este pode ser representado por linha tracejada. Ele está falando aí, pessoal, quando você faz a planta de cobertura, as paredes embaixo, se você quiser definir onde está a parede, é a linha tracejada. E aí no desenho, você pode, por exemplo, usar diferente espessura de grafites, né, de lapiseiras, de lápis, para desenhar essas linhas mais espessas e mais finas, ou as linhas que estão mais próximas mais espessa, as linhas que estão mais longe mais finas, né? A gente é só para uma questão de localização mesmo que é feita essa distinção de linhas. Pessoal, de novo, então pessoal, aqui ó, eu queria colocar uma foto para vocês verem, é isso que eu estava fazendo. Aí, essa aí é uma planta de situação junto com locação, tá vendo? Ela mostra a rua, as quadras vizinhas, lote, e também mostra a posição da edificação dentro do terreno. Olha lá. Então, esse é um modo de fazer. Só que esse modo, ele não é muito legal, porque você vai ter que fazer a planta de situação numa escala muito pequena, e aí não vai dar para você detalhar muito bem a sua edificação, né? As distâncias, vai ficar muito pequenininho. Então, o que eu indico? Você fazer as duas separadas, né? Planta de locação e planta de situação. Olha só, aqui tem uma planta de locação do jeito que eu queria que vocês fizessem, né? Então, ó, desenhe o terreno em si, as cotas do terreno, aí você coloca a sua edificação dentro, ó, aqui tem uma edificação, e todas as distâncias, né? Todas as distâncias dá para você ver aí, ó, distância do fundo da edificação no muro, né? Todas as distâncias da frente no muro. Isso aqui serve, pessoal, para o pedreiro locar certinho a obra. Outra coisa, por isso que chama planta de locação, tá? Outra coisa também muito importante é que a prefeitura, exemplo aqui de Ouro Preto, exige fossa e sumidouro, você tem que desenhar, e localização do hidrômetro. Isso é praxe, tem uma lista dele lá, se faltar, volta o projeto. Então, ó, hidrômetro e fossa e sumidouro. Você tem que localizar. Outra coisa, a fossa e sumidouro tem que estar a 1,5 m de distância de qualquer coisa, de muro da casa, e mesmo a fossa do sumidouro tem que ficar a 1,5 m de distância. Então,
uma planta de locação assim é bem aceitável, né? Ficou bem tranquilo aqui. Então, o que vocês vão ter que fazer? Essa planta de locação e uma planta de situação pode ser parecida com essa ou com essa. Você escolhe. Beleza? Sobre os lotes vizinhos, pessoal, você não precisa ficar saindo procurando lote vizinho, não. Pega só o seu, né? E o do vizinho você arruma um número aí, coloca um número condizente com o seu, tá tudo bem. Nomenclatura não importa. O importante é ficar evidente aqui o método de mostrar, né? O desenho, a representação. Então é isso, muito obrigado. Qualquer coisa você entre em contato comigo. Tchau.